Mateus 24, do versículo 9 ao 14. Então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Quando tenho que trazer a palavra, eu sempre peço, Senhor, o que você quer que eu fale? O que a igreja está precisando? Né? E Deus colocou no meu coração falar sobre amor. Né? Nos últimos dias, o amor se esfriará de quase todos. Irmãos, acho que nós estamos vendo o que nós estamos vivendo nos últimos dias, né? Esse texto que eu li, se vocês lerem lá desde o versículo 3, se você ler esse texto, você vai dizer assim, mas escuta, esse texto é o que está acontecendo no mundo. É as guerras, é as perseguições, é tudo mais. Olha, é um telejornal, as notícias dos últimos dias, né? A gente olha para o mundo e vê que o mundo está se degradando, é guerra em cima de guerra, pessoas morrendo, né? Muita gente inocente, né? Porque os caras apertam os botões lá e muitas vezes eles até eram o alvo, né? Mesmo eles não querendo, eles acabam matando pessoas inocentes. Então, irmãos, eu só quero dizer que nós somos aqueles, irmãos, que o amor não pode se esfriar. E o amor se esfriarão de quase todos, nós somos aqueles quase, dos pouquinhos, que o amor não pode esfriar. E não é aquele amor que a gente muitas vezes vê no mundo, esse amor é o amor pelos irmãos da igreja. É o amor pelo corpo de Cristo, pela noiva do Senhor. É esse amor, irmão, que nós não podemos deixar esfriar. Jesus fala, né? Surgirão falsos profetas, né? Se multiplicou tanta iniquidade, o pecado está tão na nossa frente, o diabo tem usado de tanta coisa para nos atrapalhar, irmãos. Ele tem usado de tanta coisa para nos fazer desviar do caminho, que muitos vão deixar o amor esfriar. Mas, irmãos, no meio daqueles que conhecem o Senhor, naqueles que sabem o que o Senhor fez por nós, por tudo aquilo que Ele fez por nós, jamais esse amor pode acabar. Esse amor, irmãos, ele tem que aumentar. Nós temos que ser os promotores do amor no meio da casa do Senhor. O amor é o dom supremo. Nada é mais importante que o amor. Ele e a fé, os dois caminham juntos. Amor e fé caminham juntos, irmãos. Mas sempre o amor é maior. O amor é maior. E a gente vê, irmãos, que o Senhor, Ele nos amou inteiramente. Ele cumpriu tudo que o Pai falou que Ele precisava cumprir, o Senhor fez por nós. E nós, irmãos, nós temos o dever de cuidar desse amor, de fazer com que esse amor cresça no nosso coração, que ele se expanda no nosso coração. Sabe, irmãos, nós, como seres humanos, temos muitas vezes o costume de olhar para o nosso irmão, e quantas vezes a gente não olha para o nosso irmão, e muitas vezes até julga o nosso irmão. Mas não é isso que deve ser, o que deve reinar no meio do povo de Deus. Se você tem alguma diferença, ou se você tem algum porquê com o teu irmão, ou se você acha alguma coisa no teu irmão que é diferente do que você é, irmão, nunca fale do seu irmão. Mas se você acha isso, sabe o que você deve fazer, irmão? Você deve orar pelo teu irmão. Você deve colocar o seu joelho no chão e pedir, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu muitas e muitas vezes não consigo ter uma empatia com aquele irmão, e o Senhor vai fazer com que a tua vida mude, ou a vida do teu irmão mude, conforme for, e você vai ter uma verdadeira amizade com o teu irmão. Então, irmão,
nós, como cristãos, como pessoas que amam e conhecem ao Senhor, nós temos que preservar esse amor, esse vínculo que há no meio do povo de Deus. Isso que nós temos no meio da igreja, na casa do Senhor, ninguém tem. Os irmãos conhecem o mundo, porque vocês também precisam viver no mundo, né? Jesus disse que não ia tirar nós do mundo, né? Mas ia estar conosco. Nós temos o Senhor conosco, Ele não tirou nós do mundo, mas nós vemos. Sabe, irmãos, eu quantas e quantas vezes eu estou no trânsito e olho e digo assim, poxa, mas quanta falta de amor. As pessoas, elas entram dentro dos carros e elas se sentem dona da estrada, elas passam na frente, ou muitas vezes na fila do mercado, as pessoas querendo tirar proveito, vou passar na frente, ele que se espere. A quanta falta de amor que nós temos sentido nesse mundo. E não só, eu tenho visto, não só os irmãos, pessoas que conhecem o Senhor, falando, mas está faltando amor no mundo. Mas está faltando amor no mundo. E algumas pessoas que conhecem o Senhor, que amam o Senhor, também falam para mim, olha, está faltando amor no mundo. Mas, irmão, no meio de nós não pode faltar o amor, o respeito, sabe? O mundo virou muito tecnológico, nós temos muita tecnologia nas nossas mãos, isso nos atrapalha muitas vezes. Sabe, eu sou do tempo onde que a gente sentava e conversava horas e horas e horas. Eu tinha um círculo de amigos, a gente sentava num gramado e falava sobre a Bíblia até madrugada, 11, meia-noite, 1h da manhã, lá falando da Bíblia, sabe, irmãos? Não tinha essa dita internet para nos atrapalhar, né? Não tinha todo esse conhecimento. E aquela conversa ia aumentando, e vinha um texto, e alguém falava uma coisa, outro falava outra coisa. E hoje, irmãos, muita coisa tem nos atrapalhado, muita coisa tem nos desviado a atenção para com o nosso irmão. Irmão, se o teu irmão quiser falar contigo, tire, dê o tempo que ele quiser, sabe, se gaste, deixe ele contar os seus problemas, as suas dificuldades, ore com ele, seja um com ele. Porque, irmão, você não sabe quando que você vai precisar do teu irmão. E muitas vezes você vai precisar dele, você vai dizer, olha, que bom que eu mantinha um relacionamento saudável com esse irmão, porque agora eu preciso dele, eu posso chegar e pedir, e eu tenho certeza que ele vai fazer. Então, irmãos, no meio da igreja do Senhor, no meio da casa do Senhor, que seja o amor, o nosso vínculo, o principal vínculo que liga eu e qualquer um que está na casa do Senhor, que seja um amor, que ele jamais se esfrie no coração de cada um que aqui está, mas que ele seja aquele amor que aumenta, que cresce, que todo dia é melhor, porque, irmãos, nós vamos ver coisas terríveis por aí, irmãos. A gente já tem sentido alguma coisa, a gente já tem visto alguma coisa, e provavelmente, irmãos, nós vamos ver mais coisas. Mas se nós estivermos com o nosso amor em alta, se nós estivermos com o nosso amor, se você estiver amando o teu irmão, nada vai te abalar, irmão, nada vai te destruir, porque você vai dizer assim, não, eu tenho a igreja do Senhor, eu tenho o irmão para mim colocar o meu ombro, para mim pedir ajuda, e assim vai ser, irmão. Então, irmãos, que nós possamos promover esse amor, que você possa ser um promotor do amor de Cristo no meio do povo, no meio daqueles que Ele escolheu. E sempre lembre, irmão, que você é um privilegiado. Quando nós cantamos o segundo hino que diz que Deus é tão, tão bom, é assim que nós temos que olhar para a igreja do Senhor. O Senhor podia ter vindo aqui, não podia ter inventado uma outra coisa, Ele podia não ter deixado o corpo de Cristo, mas Ele deixou. A melhor coisa que Cristo deixou foi o corpo dele. A noiva que vai encontrar Cristo é a melhor coisa que Cristo deixou. E sabe, irmãos, se você quer um dia passar o resto da tua vida na glória do Senhor, eu tenho uma coisa para dizer para vocês, irmãos. Você vai passar essa glória lá com o Senhor, junto com quem? Junto com o teu irmão, irmão. É com o teu irmão que tu vai passar a glória.
porque ele também quer passar a glória dele com o Senhor. Então, irmão, é muito melhor que tu ame ele aqui, que tu seja afinado com ele aqui, porque na glória, lá junto com o Senhor, tu já vai dizer assim, poxa, eu já amo isso aqui, né? Esse aqui era meu companheiro lá, ele estava cantando comigo, ele era aquele que estava do meu lado na minha hora difícil, era ele que pegava na minha mão e dizia, vamos irmão, vamos, força, vamos orar, vamos jejuar, vamos colocar nosso joelho no chão. E olha, irmãos, ninguém vive na igreja do Senhor sem o irmão. Eles são preciosos na minha vida. Como eu tenho muito tempo de igreja, de casa do Senhor, passei muitos irmãos, passei algumas congregações, algumas igrejas, mas irmãos, eu oro por alguns até hoje. Até eu nem sei se eles estão vivos, o que aconteceu com eles, mas e quantas vezes eles vêm na minha cabeça e eu digo, Senhor, sê com aquela vida, sê com aquele irmão, cuida dele, não sei onde que ele está, se ele está, como eu vim lá de Santa Catarina, né? Tem alguns irmãos que estão lá, eu estou sempre pedindo por eles, irmãos, peça pelo seu irmão, ore pelo seu irmão, valorize o seu irmão, ele faz parte do corpo de Cristo, e se você faz parte do corpo de Cristo, tu está ligado a ele, de uma maneira ou de outra você está ligado a ele, porque ninguém vive fora do corpo, nada, nenhum membro seu vive fora do corpo. Então o seu irmão faz parte de você, ele é o corpo de Cristo e você também é o corpo de Cristo. Você está ligado, inteiramente ligado ao teu irmão. Você forma o corpo de Cristo com o seu irmão. Quero ler mais um versículo para os irmãos, Hebreus 10, 24. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Você tem estimulado o teu irmão ao amor e às boas obras? Ou você tem sido só um crítico ferrenho de tudo que ele faz? Você tem dito assim, irmão, vamos orar, vamos cantar, vamos louvar. Você tem estimulado ele ao amor? Ou você tem sido um péssimo exemplo para o seu irmão? O que você tem sido? Você tem estimulado ele a ir à palavra, a buscar a palavra, a fazer boas obras? Paulo falou que nós devemos estimular os nossos irmãos ao amor e às boas obras. Estimule o seu irmão ao amor e às boas obras. Quero ler também 1 João, capítulo 3, versículo 14. Esse é um versículo que depois, se vocês quiserem ler o texto todo em casa, irmãos, é um versículo profundo, tá? Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Irmão, você ama o seu irmão? Se você ama o seu irmão, você já passou da morte para a vida. A morte já não tem mais nada contigo, porque você ama o seu irmão, e você passou da morte para a vida. Mas se você não ama o seu irmão, você permanece na morte. Irmãos, olha que versículo, irmãos. Você ama o teu irmão, você já passou, você já encontrou Cristo, tudo é novidade na tua vida, tudo é novo na tua vida, porque você já passou da morte para a vida, e aí você ama o teu irmão, porque o teu irmão é aquele que vai estar contigo na glória, vai ser aquele que vai viver a eternidade contigo, ele vai fazer vai ser a parte do corpo de Cristo, e aí você tem que se alegrar muito. Mas como que você deve amar o seu irmão? Como que você deve amar o seu irmão? Quero ler com os irmãos João, capítulo 3, versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Irmão, aqui Paulo fala como que você tem que amar o seu irmão. Não é de palavra nem de língua, é de fato e de verdade. É assim que você tem que amar o seu irmão. Sabe, irmão, você tem que sentir esse amor ardendo no teu coração. Quando o teu irmão estiver doente,
ou quando o teu irmão estiver com algum problema, esse problema não é só do teu irmão, é seu também, é de fato e de verdade, você está sentindo aquilo que ele está sentindo, você está orando por ele e pedindo: Senhor, eu sinto a dor do meu irmão, eu sinto o que ele está passando. E aí você começa a amar de fato e de verdade, ele começa a ser a parte sua que liga você a ele, você sente, é como o corpo, né? Você muitas vezes leva uma pancada lá no dedão, parece que o teu corpo inteiro dói. É assim que você tem que sentir. Quando o teu irmão estiver em dificuldade, é assim que você tem que sentir. A mesma dor que ele sente está passando para você. Você também deve sentir essa dor. Você também deve ser um com ele, sempre em oração, sempre pedindo para Deus. Sabe, irmãos, ser cristão é coisa séria, não é brincadeira, sabe? Deus é o nível mais elevado que tem. E nada para Ele é menos do que isso. A perfeição que o Senhor tem, Ele quer para nós. Ele não quer nada inferior do que a perfeição. E assim deve ser, irmão. Ser cristão é coisa séria, não é brincadeira. Nós vamos ter problemas, nós vamos ter problemas. Nós vamos ter que negar a nossa vida, vamos ter que negar a nossa vida. Vamos correr perigo. Vamos, irmãos, vamos. Quantas e quantas vezes nós vamos ter que ser o cara chato? Quantas e quantas vezes nós vamos ter que ser aquele que diz uma palavra que as pessoas não querem escutar, mas você vai ter que dizer. Porque é isso que o Senhor quer de você, é isso que o Senhor quer de nós, irmãos. Ele quer que nós mostramos toda a verdade como irmãos, irmão. Seja aquele que você sente a dor do teu irmão. Eu quero ler com os irmãos também, que é o tema da mensagem, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 17. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, e tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Vai chegar um dia, irmãos, que Jesus vai perguntar para você: tu me amas? Ele vai perguntar. Para cada um que está aqui, você pode ter a certeza no seu coração que um dia o Senhor vai perguntar: tu me amas? E Pedro ficou tremendamente doído, porque ele perguntou pela terceira vez. E o Senhor sabia que Pedro amava ele, sabia. E sabia também que Pedro ia negar ele 3 vezes, sabia. Mas isso era o tratamento de Deus para com Pedro. Deus ainda tinha que tratar Pedro, e ele tratou. Mas Pedro amava o Senhor. E sabe o que o Senhor pediu para ele? Se tu me amas, Pedro, tu diz que me ama, Pedro. Sabe o que tu faz? Apacenta minhas ovelhas. Nós somos as ovelhas do Senhor, irmão. Tu é a ovelha do Senhor. E tu tem o dever de apacentar o teu irmão, de ser um com ele, de cuidar dele, de se importar com ele. Seja um com o teu irmão. Agora nós estamos num momento, temos passado uma dificuldade com a minha irmã, a Margarete, a pastora Margarete, sabe, irmãos? Sinta a dor dela, irmãos. Ore por ela. Seja um com ela. Não porque ela é a pastora, ela é alguém que nem nós, sabe? Diante do Senhor nós somos todos iguais, não existe maior. Mas porque ela é a tua irmã, irmão. Ela é a tua irmã. É aquela que vai passar a eternidade contigo. Então ore, clame, peça a Deus que seja uma cura completa, para a alegria e honra do Senhor, não para a alegria e honra da Igreja Batista, mas para a alegria e honra do Senhor, que é só Ele que tem que ser honrado, mais ninguém, irmãos, é só Ele que merece a honra. Então, irmãos, que nós possamos estar preparados, porque é só o Senhor, mais ninguém, é só o Senhor que põe o dedo na ferida. Você pode ter certeza disso, irmão. É só o Senhor que consegue colocar o dedo da ferida.
Nós escondemos a nossa ferida a vida inteira, mas o Senhor sabe qual é que é a nossa ferida. E Ele põe o dedo, porque Ele quer saber se você é dEle, se você ama Ele, se você quer caminhar com Ele, se você quer dedicar a sua vida para Ele. O Senhor quer saber. E Ele vai perguntar: tu me amas? E você tem que estar com a tua resposta pronta. Tu tem que estar com a tua vida pronta e dizer: eis aqui a minha vida, Senhor. Está no teu altar a minha vida. E aí, irmãos, aí o Senhor vai dizer: apacenta minhas ovelhas, cuide dos meus irmãos, cuide dos meus filhos, que eu deixei nesse mundo. E esse mundo é cruel, irmãos. Esse mundo é duro, irmãos. Esse mundo é difícil. Mas eu tenho certeza, irmão, certeza de uma coisa: aquele que está em Cristo é nova criatura. Aquele que está em Cristo é nova criatura. E se você está em Cristo, você tem alguém que vai te defender nesse mundo. Você tem alguém que vai estar contigo na hora difícil. Todos podem te abandonar, mas você vai ter alguém que vai dizer: eis aqui a minha mão, eis aqui o meu ombro, anda comigo. E esse Senhor, Ele está aqui nesta noite, irmãos. E hoje é noite de ceia, é noite de festa, né? Alguns dizem assim, que comemoram a morte de Jesus. É um fato, mas eu comemoro a ressurreição de Cristo. Eu comemoro porque Jesus ressuscitou, porque Jesus fez aquilo que ninguém antes tinha feito. Ele nos deu nova e viva esperança. Você vive numa nova e viva esperança, porque um dia eles tentaram matar o teu Deus, mas Ele ressuscitou. Se você procurar, você vai encontrar o resto de todos aqueles que dizem que são Deus. Se você procurar, você vai encontrar os restos de Maomé, vai encontrar os restos de todos esses que se dizem grandes, mas procure os restos mortais de Jesus Cristo. Esse você não encontra, porque é só nesse que há salvação, é só nesse que há esperança. Não há esperança em mais nenhum outro nome, é só no nome de Jesus. E essa esperança está naqueles que conhecem o Senhor. E você é um conhecedor da palavra, você jamais vai poder dizer assim para o Senhor: eu não sabia. Você conhece a palavra, você vive no meio do corpo de Cristo, daqueles que vão ser a noiva de Jesus.